Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 19 de junho de 2012. Nós estamos juntos há 128 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Nós já dissemos, e é sempre bom repetir para fixar mesmo, que nos 11 capítulos iniciais de Romanos, Paulo tratou da doutrina, do modo como Deus salvou pecadores. O processo indicado por Deus é a justificação pela fé em Cristo, que se sacrificou por nós. Esse é o modo como Deus salva gentios e judeus, todos igualmente pecadores, todos merecendo a ira de Deus, a condenação de Deus, são justificados por esse modo. Depois de ter feito toda a exposição doutrinária para se apresentar como missionário e apresentar o evangelho que ele prega à igreja de Roma, de quem ele buscava apoio, Paulo terminou a sua exposição doutrinária com o hino de louvor que está registrado no final do capítulo 11, onde ele exalta a sabedoria, a riqueza, o conhecimento de Deus e tributa toda a glória ao Senhor. No capítulo 12, Paulo começa a parte prática da epístola e diz que quem foi alcançado pela misericórdia de Deus tem vários tipos de compromissos. Nos versos 1 e 2 do capítulo 12, compromisso com Deus, de dedicar a Deus seu corpo e sua mente. Do 3 ao 13 do capítulo 12, o compromisso com os irmãos, de dedicar à igreja, ao corpo de Cristo, seus dons e talentos, o melhor de si. Do verso 14 até o final do capítulo 12, o cristão, o alcançado pela misericórdia de Deus, tem o compromisso de amar seus inimigos e aqueles que se opõem até mesmo à mensagem do Evangelho, não se deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. Agora, aqui no capítulo 13, Paulo traz mais dois grupos em geral, que são, em primeiro lugar, as autoridades. Paulo fala aqui que é necessário se submeter às autoridades, é necessário pagar imposto, é necessário acatar as ordens dos ministros civis. E Paulo explica isso dizendo que as autoridades foram instituídas por Deus para regular a ordem e tudo mais. Você vê que no capítulo 12, Paulo disse que ninguém deveria se vingar, não é? Que a vingança pertence a Deus. E logo em seguida, Paulo diz que quem faz o que a autoridade manda não precisa temer a espada, mas os desobedientes vão ser alcançados pela espada da autoridade. Se você conecta essas duas ideias, você percebe que Deus também usa as autoridades civis para exercer a sua justiça e dar lugar à expressão da sua justiça ainda nesta existência. Então era por isso que todo mundo deveria pagar imposto, todo mundo deveria se submeter às autoridades. Poucos textos do Novo Testamento são mais abusados do que este, porque a obediência às autoridades não é incondicional. Se você der uma lida em toda a Bíblia, você vai ver. As parteiras hebreias receberam ordens para matar os filhos dos judeus. Não mataram e mentiram para o faraó e fizeram correto com isso. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel recebeu a ordem de não orar a Deus e não cumpriu. E foi fiel e Deus o honrou, porque ele foi lançado na cova dos leões e foi tirado de lá. Os discípulos foram açoitados porque estavam pregando em nome de Jesus, foram chamados diante das autoridades e eles disseram: vejam bem o que vocês estão nos pedindo. Importa antes obedecer a Deus do que a vocês. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os exemplos podem ser multiplicados ao extremo, não é? Toda vez que a autoridade está proibindo alguma coisa que Deus manda, ou está exigindo alguma coisa que Deus proíbe, nosso dever cristão é, antes de tudo, nos sujeitarmos às autoridades. Cuidado para não abusar disso aqui, mas cuidado também para partir para o outro extremo e entender que governo é sempre corrupto, que governo é sempre um problema. Não é essa a visão que o apóstolo Paulo está nos dando aqui. Que a autoridade é um ministro de Deus e que o cristão deve ser, sim, um exemplo de bom cidadão. Jesus pagou imposto. Ele mandou dar a César o que é de César. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus tem dever para com Deus, para com os irmãos, para com os inimigos e, capítulo 13, para com as autoridades também. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, lá no verso 7 ele diz assim: pague a todos o que é devido, a quem tributo, pague tributo, a quem imposto, pague imposto, a quem merece o seu respeito, respeito, a quem honra, honra. As autoridades devem receber da nossa parte tudo isso. E como ele está falando de dar às pessoas o que é devido,
No verso 8, que vem logo em seguida, ele diz: então não deva nada para ninguém, exceto o amor. Por quê? Porque a dívida do amor é uma dívida que a gente nunca vai quitar. Sempre é nosso dever, nossa responsabilidade amar, porque o amor é o cumprimento da lei. Paulo disse que todos os mandamentos, em geral, aqueles endereçados aos homens, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, eles se resumem no mandamento que o próprio Senhor Jesus assim os resumiu: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor ao próximo é cumprir a lei. E Paulo diz: cumpram a lei, amem ao próximo, e façam isso por quê? Porque já está perto, já está próxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Então, deixe você as obras das trevas e revista-se das armas da luz. Ande dignamente na presença de Deus. Não em contendas, não em ciúmes, mas se revista do Senhor Jesus. Então aqui, novamente, Paulo traz o mandamento do amor como uma determinação para aqueles que não devem ficar em dívida com ninguém, nem para com as autoridades e nem para com as demais pessoas. São obrigações daqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus. Consagram a Deus seu corpo e mente. Consagram aos irmãos os seus dons e talentos. Consagram aos inimigos o bem. Não se deixam vencer do mal, mas vencem o mal com o bem. Consagram à autoridade seus tributos, impostos, respeitos e honra. E a todos os demais que lhes são próximos, consagram o seu amor. Com isso nós resumimos bem aqui o capítulo 13 e amanhã então partimos para o capítulo 14, onde agora Paulo vai falar com o fraco na fé. Alguma coisa que ele já havia tratado e eu espero que você se lembre. Onde foi mesmo? Na primeira carta aos Coríntios, a respeito do escândalo do irmão que via você comendo uma carne sacrificada aos ídolos. Nós vamos retomar esse tema aqui em Romanos capítulo 14, mas esse é o assunto de amanhã, onde conversaremos novamente, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque moramos num país onde há leis, onde há autoridades e onde há alguma ordem. Sabemos da corrupção das autoridades em geral, do desvio, da deturpação das nossas leis, da falta de obediência delas por muitos, mas te agradecemos porque ainda temos alguma ordem no nosso país e sabemos que essa ordem nada mais reflete do que o teu cuidado para com o mundo. Pedimos ao Senhor a graça de sermos cidadãos cumpridores de seus deveres, pagadores de seus impostos, exemplares também nisso, ó Deus, e que através disso reconheçamos o teu controle e a tua misericórdia sobre todos, justos e injustos. Pedimos-te também, ó Deus, que o amor seja a regra entre nós e que jamais deixemos de tratar ao nosso semelhante com amor, assim cumprindo a tua lei e a tua vontade para nós. Abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.